Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui uma questão que está relacionada com as propriedades dos líquidos. Tem-se um recipiente dotado de um êmbolo que contém água, na figura 1. Abaixamos o êmbolo da figura 2 sem que a temperatura se altere. Chamamos a primeira pressão de vapor de P1 e a segunda de P2. Podemos afirmar que, letra A, P1 maior do que P2. Letra B, P1 igual a P2. Letra C, P1 menor do que a P2. Letra D, P1 igual a 4 vezes P2. E P1 igual a meio P2. Quando a gente trabalha com os gases, nós sabemos que a pressão aumenta e o seu volume diminui. Esta relação aqui é quando um sistema fechado só apresenta substâncias no estado de gás. Nesse caso aqui, nas figuras, eu tenho um sistema com líquido e os seus vapores desse líquido. Porque nós sabemos que, com o decorrer do tempo, as moléculas que estão no estado líquido migram para o estado gasoso. Então, nós temos aqui esse espaço, todo esse espaço aqui será preenchido com o vapor do líquido. Então, nós temos um sistema fechado onde ocorre um equilíbrio dinâmico entre as fases gasosa e a fase líquida. Quando é preenchido todo esse espaço, quando acontece o equilíbrio dinâmico, a partícula gasosa, ou melhor, a molécula gasosa, volta para o estado líquido. Então, quando uma molécula líquida passa para o estado gasoso, simultaneamente, uma do estado gasoso passa para o estado líquido. Então, ocorre esse equilíbrio dinâmico entre os vapores do líquido e o seu próprio líquido. Quando a gente diminui esse êmbolo, o que acontece com esse espaço? Ele diminui, né? Se a gente tiver essa relação aqui, a gente iria marcar, né, a pressão maior onde tivesse o menor volume. Então, a nossa resposta seria a pressão P2 seria maior do que a P1. Então, a gente iria marcar aqui a resposta C. Mas nesse caso aqui, o sistema não tem apenas as substâncias no estado de gás. Nós temos o líquido e seus vapores em um equilíbrio porque se trata de um sistema fechado. Quando você diminui esse espaço, você abaixando o êmbolo, aqui na figura 2, você observa que esse espaço diminuiu. Consequentemente, as moléculas que estão aqui no estado de vapor vão se transformar em substâncias líquidas, ou seja, em moléculas líquidas. Deu para perceber que o volume aumentou. Por quê? Porque você diminuiu esse espaço e as moléculas que estão aqui toda preenchida no estado de vapor vão migrar para o estado líquido. Então vai ter um aumento nesse líquido aqui, no volume desse líquido comparado com a figura 1. Então, consequentemente, quando a gente fala de pressão de vapor de um líquido, a pressão de vapor, quando você está trabalhando com o mesmo tipo de substância, no caso aqui é a substância água, a pressão de vapor da água na temperatura constante vai ser a mesma. Então não vai mudar a pressão de vapor, só iria mudar a pressão de vapor caso fosse substância diferente. Mas nesse caso, se trata do mesmo tipo de substância. Então a pressão de vapor do 1 e a pressão de vapor de 2
vai ser a mesma, independente se o espaço a ser preenchido pelos seus vapores vai ser maior ou menor, porque se trata de um sistema vedado em temperaturas constantes, onde existe a mesma substância no estado líquido que está em equilíbrio com seus vapores. Então, a nossa resposta é a letra B.